Olá, está começando mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre a nova gestão da Grampal, consórcio de municípios da Grande Porto Alegre. À frente de um grupo que reúne 27 municípios, o novo presidente e prefeito de Esteio, Felipe Costella, terá o desafio de avançar em áreas essenciais como saúde, mobilidade, saneamento, educação, apostando na integração entre as cidades. Isso foi muito reforçado. Com um discurso focado justamente no diálogo e na gestão coletiva, a proposta é fortalecer a atuação regional diante de problemas que são comuns entre os municípios. Como transformar cooperação em resultados práticos? E quais são os principais desafios para tornar a região, digamos, mais eficiente, integrada? Para conversar com a gente, o Visão 360 dá as boas-vindas ao novo presidente, então, da Grampal, prefeito de Esteio, Felipe Costella. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui na tua presença e com todos vocês, para que a gente possa falar um pouquinho dos municípios que estão na Grampal, de todos aqueles que estão aderindo ao nosso consórcio e principalmente desses problemas que atingem a região metropolitana de forma igual, posso dizer assim, porque os problemas dos municípios, as dores dos municípios, elas são muito parecidas, dadas as proporções, mas nós, da região metropolitana, temos problemas nos resíduos sólidos, a questão da saúde é uma questão aí que assola os municípios e também a questão do transporte público, né, que estamos nos debruçando aí para que a gente possa resolver de imediato alguns pontos e principalmente dar andamento em muitos outros. E, fora do ar, falávamos aqui sobre o El Ninho. Certamente também é preocupação de todos os prefeitos aqui da região metropolitana, assim como de todo o estado. Mas estamos focando mais hoje aqui na região metropolitana da capital. Antes de voltarmos a esta pauta, as notícias do dia no Momento 360. O prazo de adesão ao Acordo Gaúcho e para regularizar dívidas de ICMS no Rio Grande do Sul termina amanhã. O programa oferece descontos de até 65% e permite o uso de precatórios para abatimento. Mais de 6 mil débitos já foram negociados, somando 333 milhões de reais. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado. A iniciativa busca reduzir a dívida tributária e fortalecer a arrecadação do Estado. E Porto Alegre lançou a Operação Inverno 2026 com investimento de 19 milhões de reais. A ação prevê a abertura de 152 novos leitos e a contratação de 188 profissionais. Também vão ser destinados 4 milhões de reais à atenção primária. O objetivo é reforçar a rede de saúde durante o inverno. A medida busca atender o aumento de casos, especialmente de doenças respiratórias. E o decreto de acordo entre Mercosul e União Europeia foi assinado pelo presidente da República. E agora, então, começa a vigorar, mais precisamente na sexta-feira, o acordo em si, ampliando o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu. Mais de 80% das exportações terão tarifa zerada inicialmente, e a medida beneficia principalmente a indústria e setores como máquinas, alimentos e químicos. O tratado cria uma área de livre comércio com mais de 700 milhões de consumidores e parte das reduções será gradual, com prazo de até 15 anos. Uma discussão que durou 27 anos e finalmente agora vai sair do papel. Um rápido intervalo
Já voltamos falando então sobre a nova gestão da Grampal, que reúne os municípios da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Já volta o Visão 360. Os desafios são enormes, proporcionais ao tamanho da região, à importância dos municípios, à quantidade de população. Estamos falando da Grampal, consórcio que reúne os municípios aqui da região metropolitana da capital. E vamos conversar hoje com o novo presidente, o prefeito de Esteio, Felipe Costella. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Na abertura, o senhor falou em desafios, né? Saúde, transporte, são vários. Mas eu queria esmiuçar um pouco mais com o presidente, agora um novo presidente da Grampal, como enfrentar esses desafios e quais são os principais? Pois bem, Glauco, nós temos o principal desafio esse ano, acho que é o que nós vínhamos comentando agora nos bastidores, que é o enfrentamento e o combate às cheias, principalmente esse El Niño, que muito nebuloso e misterioso ainda está por vir. Nós tínhamos previsão do El Niño chegar lá por setembro, outubro, agora já se antecipou isso um pouquinho. Há rumores que daqui a 20, 30, 40 dias a gente vai conseguir enxergar esse cenário um pouco melhor. As cidades da região metropolitana e o Fórum da Defesa Civil lá na Grampal orienta os municípios, estamos criando uma governança de defesa civil para que a gente possa reunir não só os secretários, mas também os prefeitos da região metropolitana, principalmente esses que sofrem, né, com os alagamentos e cheias, para que efetivamente a gente possa entender o que cada município está fazendo dentro da sua área de atuação, dentro dos seus limites municipais e também aquilo que a Grampal pode ajudar em conjunto. É importante que essas ações elas sejam tomadas em conjunto porque a gente sabe como funciona alagamento e enchente, como funciona a água. Não se protege uma única cidade com um polder de proteção ou com um dique. A gente precisa proteger a região. A gente também sabe que tem muito da União, né, que eles podem nos ajudar. O Estado também, pesado, está investindo em obras, mas a gente sabe que essas obras não são para esse ano. E a gente prioritariamente precisa proteger as nossas comunidades. Então a Grampal vai atuar e atuar de forma muito ativa no combate às cheias, principalmente orientando os municípios de como fazer, contratando estudos para a região, porque às vezes Esteio tem mais dificuldade do que Porto Alegre tem mais facilidade do que Canoas, enfim, e a gente precisa, né, de estudos para que quando vá se investir o dinheiro público ou se tomar decisões, a gente faça isso de forma assertiva. Eu estou tentando lembrar, eu acho que foi representante da Prefeitura de Canoas, que isso gera, inclusive, um efeito um tanto inusitado, mas previsível até. São populações que saem de um município e vão para o outro. Porque quando dá um colapso, assim, quando dá um alagamento, quando dá algo como... Não precisa ser 2024, 2023... Inclusive, as populações mais vulneráveis, elas começam a transitar entre esses municípios, né? E aí fica aquela história, não, o problema não é mais meu, o problema é teu. Não, o problema é de todo mundo. Inclusive, a prevenção é problema de todo mundo. E nós estamos falando aí de uma previsão de muita chuva. Claro que ainda não temos confirmação exatamente, os estudos estão sendo feitos, os modelos analisados, mas eu imagino que ninguém quer passar nada perto do que a gente passou em 2024, né? As nossas cidades, as nossas comunidades, elas estão, de forma geral, traumatizadas, né? A gente, enquanto prefeito, enquanto gestor, quando a gente vê uma previsão mais excessiva de chuva, a gente já fica com o pelo arrepiado, porque a gente sabe que pode ser que aconteçam pontos de alagamentos, pode ser, né, que algum arroio extravase, e isso para nós, enquanto gestão, é muito ruim. E a gente sabe que as pessoas, né, elas têm o seu patrimônio e a gente, enquanto gestor, não pode deixar com que elas percam novamente, né, o patrimônio delas. Então, eu pego o exemplo de Esteio, né, a gente está investindo 55 milhões de reais em 20 obras, essas obras, por óbvio, financiadas pelo Banco Mundial, parceria com o BRDE, é um recurso volumoso para a nossa cidade. Foram projetos feitos imediatamente após? Foram projetos feitos em 2023. E aí veio toda aquela enchente de 2024
E aí, como nós tínhamos o problema de um lado da cidade, esses projetos foram pensados para um lado da cidade, o outro lado, que não tinha problema, ficou desassistido. Pois agora a gente está fazendo os projetos, logo, logo a gente vai anunciar bacia de reservação, mudança de drenagem, uma série, né, de projetos também para esse outro lado da cidade. Mas são medidas que, dependendo do volume de chuva, elas amenizam e não resolvem. O que a gente precisa mesmo é do grande polder de proteção, né, de toda a bacia, que vai de Porto Alegre, né, pega Eldorado, Porto Alegre, Guaíba e se estende até lá São Leopoldo. A gente sabe que nesse eixo de Porto Alegre a Novo Hamburgo tem 4 milhões de pessoas. E são pessoas que sofrem com alagamentos. Olha a que relação sofrem com o total da população do estado, é muita gente. É, né? Muita gente, né? E a gente tem não só problemas com cheias, mas diversos problemas nesse montante de pessoas que a gente tem nessa região. Então, a gente vai trabalhar fortemente para fazer os estudos de forma assertiva. Se precisar fazer contratação pela Grampal, né, pela associação e pelo consórcio, a gente vai fazer para que os municípios também tenham facilidade nesse acesso e celeridade na resolução dessas demandas. Eu estou acompanhando, inclusive, a questão de Eldorado do Sul, por exemplo, que é necessário uma grande obra estrutural e o governador prometeu que agora vai sim ser apresentado finalmente o projeto, que teve problemas lá atrás, foi barrado e aí agora está voltando esse estudo para ser apresentado oficialmente, porque a cidade simplesmente ficou quase que totalmente embaixo d'água. Então, para ver a dimensão do problema que nós podemos ter repetido, infelizmente. Agora, quando o senhor fala em saúde é algo que é muito sensível, só que não é de hoje. O que lhe leva a crer que é possível achar uma alternativa, a partir de agora, para a crise? Eu posso chamar de crise, porque assim, ela ameniza, ela agrava, ela ameniza, mas é uma crise persistente do problema da saúde aqui. O que dá para fazer, prefeito? O que acontece, Glauco, é que a demanda da saúde ela vem crescendo cada vez mais e eu sinto, enquanto prefeito, que tanto a União, poderia falar em tabela SUS, o SUS é tripartite, então eu poderia falar em tabela SUS, em atualização do teto MAC, como o Estado, na questão do volume de repasses, ele tem cada vez mais se isentado, e aí eu não estou falando em política, eu não estou falando em partido e eu não estou falando em pessoas, eu estou falando no sistema. Eu sinto que cada vez mais eles têm se isentado e transferido essa responsabilidade para os municípios. Só que os municípios eles estão sufocados, e não é esteio. Já investem mais, inclusive, do que o... Muito mais. Eu cheguei a investir, Glauco, 35% do meu orçamento em saúde. Eu me arrisco a dizer que nós... Agora nós estamos na casa dos 28%, mas eu me arrisco a dizer que nós fomos o município que mais investimos em saúde no estado do Rio Grande do Sul. E aí é aquela história do santo, né? Veste umas, outras. Exatamente, só que a gente não consegue permanecer com esse investimento alto, porque a gente tem, falávamos agora minutos atrás, a gente tem os problemas das cheias, por exemplo. A gente precisa fazer investimento, hidrojateamento, limpeza de canais, arroios, mas a gente também não pode deixar a população desassistida. A gente chegou a investir 35% em educação, em saúde e 33% em educação. Eu estou te falando duas áreas que me consumiam, a gente investia quase 70% do orçamento. Nós tínhamos ótimos serviços, nós tínhamos ótimos resultados, mas é óbvio que isso tem um preço. Então, a gente precisa ter um olhar, voltando à pauta da saúde, a gente precisa ter um olhar focado aos municípios. São 4 milhões de pessoas do eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo. O que acontece no interior do estado? E aí vamos falar um pouquinho do programa Assistir. Esteio perdeu cerca de 30 milhões de reais com o programa Assistir. Não é questão de criticar ou questão de achar bom ou ruim, são fatos, são números. Enquanto isso, o hospital lá, o hospitalzinho lá do interior do estado, ele está recebendo recurso e ele não sabe nem como vai usar esse recurso. Então, o que ele faz? Ele compra uma van nova para botar os pacientes para trazer para a capital atender. Transfere o problema. Pergunta para o prefeito Melo se ele está satisfeito com esse sistema. Pergunta para quem tem hospital público, se ganhou ou se perdeu. Talvez lá no interior do estado se aumentou o volume de repasses, mas para nós aqui que atendemos principalmente as especialidades e principalmente aqueles atendimentos focados em alguma determinada área, para nós não ficou legal. E a gente precisa entender isso não de forma a criticar e apontar o dedo para o culpado, porque é a nossa comunidade que espera o serviço. A gente tem que entender isso de uma forma de reconhecer aquilo que deu certo nos avanços,
mas aquilo que não deu certo de ajustar. Porque um problema muito grave é quando as pessoas procuram um hospital e não conseguem ter o atendimento na velocidade que elas merecem. Ninguém procura a União, ninguém procura o governador, o Palácio Piratini. As pessoas procuram Câmara de Vereadores, as pessoas procuram o prefeito, porque a vida acontece na cidade. Então, uma das pautas prioritárias da Grampal é se debruçar sobre esses problemas da região e a gente também poder, oficiar o governo do Estado, oficiar a União, pedir, atualização dos teto-MAC, pedir também uma repactuação da tabela SUS, uma atualização da tabela SUS, porque quando a gente pega a tabela SUS que paga R$2 um exame que para nós custa 100, isso chega a ser piada. Isso aí, eu repito, tá? Eu repito, não é problema de hoje, mas as coisas se acentuaram em determinados aspectos, porque o programa Assistir, ele recebe uma série de reclamações, como essa do presidente da Grampal. Outros prefeitos fazem suas manifestações reclamando do sistema. Então, um reclama, 2 reclamam, 3 reclamam, tem alguma coisa que tem que ser vista aí. E eu não estou dizendo que tudo é ruim, tá? Eu estou dizendo que nós tivemos avanços, a gente tem os repasses, mas a realidade é que nós perdemos cerca de 30 milhões, ou deixamos de ganhar. Enfim, essa semana agora que passou, fizeram um contato com o município oferecendo uma UPA. Uma UPA por mês lá na nossa cidade custa R$1,5 milhão e o repasse era 600. Então, assim, essas coisas é que não encaixam nessa matemática. E aí, por óbvio, o município tem que negar a UPA porque ela não se paga. E aqui eu acho que vale também o registro, que nós estamos falando com o prefeito de uma cidade que tem uma arrecadação muito considerável, perto de outros municípios que, de repente, não têm a sua matriz econômica tão forte. Esteio é privilegiada por ter indústrias, por ter empresas muito fortes e, logicamente, que tem uma arrecadação diferenciada. Mas eu entendo, eu tenho que entender também, e o senhor certamente entende também, a situação de prefeitos menos privilegiados, digamos assim. Eu imagino que seja uma preocupação, A questão, o senhor falou também de outros aspectos, educação, enfim. O que mais está na mira, no horizonte? Não, isso aqui nós temos que botar a mão. A gente tem uma pauta que transita pelos municípios, que é uma pauta prioritária também, que é a questão do transporte público. A gente está careca de saber que o transporte público ele não se sustenta mais. Os municípios estão cada vez mais aportando recursos do Caixa Livre para poder isentar o usuário a pagar uma passagem de 7, 8, 10, 12 reais. Pois é, mas aí eu vejo o município subsidiando e às vezes até o valor máximo da passagem a conta como é que fecha? Tem municípios que dão gratuidade 100% da passagem e eu não consigo chegar nessa matemática e entender como é que isso funciona. A nossa cidade, o valor da tarifa calculado era para estar em 7, 8 reais. O município de Esteio aporta hoje cerca de 300, 400 mil reais para que lá na roleta o usuário consiga pagar 4 reais a passagem. Então a gente subsidia para não penalizar o usuário. Até porque se o usuário tiver que pagar quase 10 reais uma passagem, talvez ele não vá usar o transporte coletivo e ele vá optar por usar um Uber, enfim, táxi, Uber. Eu vou lhe dizer que até o transporte clandestino ele é estimulado a partir deste momento em que a tarifa for alta. Perfeito. E aí aquelas pessoas que efetivamente precisam, elas acabam ficando sem o serviço. Então são pautas importantes, pautas debatidas na Grampal, inclusive com a presença do prefeito da capital, para que a gente possa também entender os anseios da capital e também o efeito cascata. A partir do momento que a gente consegue melhorar a vida da capital, a gente melhora a vida também dos municípios ao redor, porque é assim que funciona. A gente busca investimentos para a região e eu não penso só na cidade de Esteio, porque, como eu disse, não adianta a gente fazer um dique em Esteio se essa água vai entrar pelo outro lado. Então, a gente precisa pensar em melhorar a vida da região, porque aí a gente melhora também a vida dos gaúchos e a vida, certamente, das pessoas de toda a região. Deixa eu fazer uma pergunta de cunho político, que é inevitável, estamos num ano de eleições, e o senhor, como presidente, certamente é a melhor pessoa para me responder. Do ponto de vista de articulações, de fazer com que essas demandas sejam atendidas, este é um ano melhor? Porque justamente temos eleições?
A Grampal ela é pluripartidária, né? Nós temos ali na Grampal os prefeitos da região metropolitana e me arrisco a dizer que eu acho que tem prefeitos aí de partidos da esquerda, da direita, do centro. Então, nós não fizemos politicagem na Grampal. Lá na Grampal a gente procura sentar na mesa e tomar ações que vai atingir de forma efetiva a vida das pessoas e vai mudar a vida das pessoas para melhor. Esse ano eleitoral ele é um ano importante porque ele é um ano que a gente consegue antecipar as emendas parlamentares, por exemplo. Então, a gente tem lá os pagadores de emendas, eles acabam pagando as emendas antes por conta da janela eleitoral. Então, isso ajuda os municípios. Por vezes, por conta do período eleitoral, se tranca muitos outros processos. Então, dizer que é um ano melhor ou que é um ano pior depende do ponto de vista e da necessidade de cada município. Mas o importante de se dizer é que, independente do próximo governador ou governadora que venha assumir o estado do Rio Grande do Sul, a gente precisa ter, através das associações, dos prefeitos, diálogo com esse próximo governador ou governadora, para que a gente entenda a real necessidade de cada município e principalmente daquelas associações e consórcios que representam as regiões, porque ninguém sabe mais a dor da cidade do que o prefeito, do que o morador, do que aquele que vive ali. Então, a gente precisa manter o diálogo, assim como a gente faz na Grampal, pluripartidariamente, mantendo o diálogo e focando na solução dos problemas. Esse é o principal requisito nosso lá, é focar na solução dos problemas para melhorar a vida das pessoas para melhor. Eu já ouvi mais de uma vez essa expressão, né? Quando o cidadão precisa... Como é que é? Ele não vai bater no governador, no presidente. O senhor falou mais ou menos isso. Ele vai bater na porta do prefeito. E é isso aí. A nação, né, o ente público federal, ele depende diretamente dos municípios. Agora, tem que ser uma via dupla, né? E aí, essa é a grande reclamação dos municípios. Eu sempre digo que a vida não acontece na União ou no Estado, a vida acontece na nossa cidade, né? Na nossa rua, no nosso bairro. Sem dúvida. Então, esse é o desafio. Por ter essa pluralidade, aí eu vou para o outro lado. E nós temos, logicamente, que polarização em todos os aspectos, em todas as instâncias. Como é que faz um presidente da Grampal, já que tem essa pluralidade, para tentar mediar polos opostos? A gente, por vezes, evita entrar em pautas políticas, né? A gente, obviamente, acompanha o que acontece na União, o que acontece aqui no Estado. Nós temos diversos partidos, então, lá dentro da Grampal, cada um tem o seu candidato a governador, cada um tem o seu candidato a governadora, né? Tem alguns lá que votam na esquerda, outros que votam na direita, outros que votam no centro, mas a nossa prioridade, ela é por conta da pluralidade, a nossa prioridade, ela acaba sendo sempre focar na nossa agenda, na nossa pauta, para que a gente possa resolver o problema daqueles que não têm partido, que são, por vezes, as nossas comunidades. A nossa comunidade, por vezes, ela tem demandas, ela tem anseio e ela tem necessidades. E a gente está lá, né, é justamente para resolver essas necessidades e atender da forma mais célere possível e resolver, né, esses problemas da sociedade. Mas eu posso falar, eu não sou um entrevistado, é preciso ter habilidade política também. E até por isso, um prefeito se torna presidente da Grampal. Eu imagino que o senhor já esteja sentindo como é que é este cenário, né? Mas, assim, do ponto de vista prático, as pessoas também têm dúvidas. Como é que funciona exatamente a Grampal a partir do momento que há, por exemplo, a necessidade de se abordar determinado aspecto? Vamos falar de saúde, que é uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, tá? Preciso encaminhar essa demanda para o governo do Estado, para o governo federal. Existe pessoal técnico dentro da Grampal? O prefeito de Esteio, como presidente, apela para uma equipe, ele tem que formar uma equipe. Como é que funciona para buscar soluções para problemas que são comuns do ponto de vista prático? Dentro da Grampal, a gente tem a associação e o consórcio, todos eles com equipe jurídica, com equipe técnica, com assessoria, para que a gente possa justamente ter esse suporte e para que, na mudança do presidente, assim como saiu o ex-presidente Maranata e entrou agora, né, o Felipe, a gente não tenha descontinuidade naqueles processos que estão avançando. Então, é importante que cada prefeito, né, que assuma a presidência, ele, por vezes, dê continuidade nessas demandas e pautas
que os outros presidentes já vinham trabalhando, dada a necessidade, né, da sociedade. Então, vou dar um exemplo. Na questão da saúde, o consórcio tem a possibilidade de ter lá hoje uma ata de medicamentos à disposição dos municípios. Nessa ata de medicamentos, ela tem construída junto ao Tribunal de Contas, que é importante que se diga isso, né? As atas da Grampal, elas têm uma chancela do Tribunal de Contas justamente para que os municípios possam aderir a essa ata com tranquilidade. Eu, por exemplo, enquanto prefeito de Esteio, eu não pego carona em nenhum tipo de ata feita por outro prefeito ou outra prefeitura. Vocês podem pesquisar lá no município de Esteio, a gente não adere em nenhum tipo de ata e não pega carona em nenhum tipo de ata construída por outro município. Agora, uma ata do consórcio Grampal, chancelada pelo Tribunal de Contas, eu tenho, né, credibilidade e confiança de aderir. Então, tem município, que nem o município de Esteio, Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, que consegue comprar medicamento. Agora, tem aquele município pequeno, que a gente se referiu agora há pouco tempo atrás, que talvez nenhuma equipe técnica ele tenha que consiga comprar tal medicamento, dada lá a sua importância. Então, nesse credenciamento que a gente tem no consórcio, nós temos mais de 40 empresas credenciadas, milhares de medicamentos à disposição e com um custo muito mais barato do que se a prefeitura fosse fazer a aquisição lá por conta. Então, a prefeitura, ela se livra do processo burocrático, a prefeitura se livra de pagar mais caro e acaba aderindo uma ata que tem credibilidade e vai poder, né, atender lá a sua demanda de forma imediata. E a pergunta do cidadão, que de repente não conhece como funciona o sistema também, é o seguinte: mas como que o prefeito de Esteio é o presidente da Grampal se ele tem uma lavoura de pepino por dia em Esteio? A gente acaba tendo que conciliar. Eu, uma vez, 2 vezes por semana, tento vir a Grampal. Sempre quando venho à capital aqui, né, dou uma passadinha ali na Grampal, diariamente em contato, agora com essas ferramentas, né, WhatsApp, enfim, diariamente em contato com a equipe técnica, com o diretor da Grampal, com o nosso jurídico, para que a gente possa estar sempre acompanhando o que está acontecendo e, por vezes, né, se orientando ali conforme os fóruns que estão acontecendo, o Fórum de Educação, o Fórum de Defesa Civil, o Fórum de Bem-Estar Animal, para que a gente possa, além de cuidar da nossa cidade, também estar dando a nossa contribuição para toda a região. Mas só na Grampal, eu acho, para ter uma noção exatamente, né, prefeito, de tudo que acontece na região metropolitana, porque, tudo bem, o senhor, como prefeito de Esteio, conhece a realidade, certamente, dos municípios que estão próximos ali, mas a fundo mesmo, eu acho que só participando também da Grampal, seja como prefeito, enfim, como participante, só para conhecer os meandros da região metropolitana, né? A vida do prefeito, ela é muito parecida. A vida do prefeito de Guaíba é muito parecida com o prefeito de Porto Alegre, é muito parecida com o prefeito de Esteio. Eu conversava ontem numa reunião da Grampal com o prefeito Melo e os problemas eles mudam nas proporções, mas ele é muito parecido. O Melo tem problema aqui de estar aportando bastante recurso no transporte público. Ele aporta milhões, a gente aporta 1.000. Então, o aporte ele muda no seu montante, mas o problema acaba sendo o transporte público. O Melo aqui tem vários hospitais, lá nós temos uma fundação pública, então ele tem um déficit muito maior que o meu, mas nós dois temos o déficit. Então o problema ele é praticamente o mesmo, só que a gente, por óbvio, dadas as proporções das cidades, a gente acaba, tendo essa distinção. Mas a gente, enquanto Grampal, quando a gente acaba se debruçando sobre os problemas, a gente, por óbvio, acaba entendendo a realidade daquele prefeito que, por vezes, não consegue fazer um processo licitatório com êxito, a realidade daquele prefeito que, por vezes, não consegue captar um recurso lá no Funrigs, ou ele não consegue, ou ele tem que escolher entre contratar o estudo e fazer a obra. Então, a Grampal, ela serve como um mediador ou como uma ferramenta de suporte a esse prefeito. Por exemplo, a Grampal está contratando agora e está fazendo um estudo para contratar uma empresa, através de processo licitatório transparente, para fazer um monitoramento dessa questão da chegada do El Niño. Talvez aquele município que não tenha uma equipe técnica, ele não consiga contratar esse estudo ou ele tenha outras prioridades. Então, a Grampal vai fazer o estudo de toda a região e vai passar isso depois detalhado para cada município, para que cada município também possa fazer o acompanhamento, porque tem cidades, que nem Eldorado, que atingiu praticamente 100%.
Tem cidades como Esteio que atingiu mais uma região. Então, a gente vai poder fazer esse monitoramento para saber se o problema do El Niño vai ser o alagamento, se vai ser a enchente, se vai ser a enxurrada, o que é que esse El Niño está trazendo para nós, né? de chuva, de volume, enfim. Então, a Grampal vai fazer esse estudo e vai tentar entregar isso mais ou menos mastigadinho para os municípios. Não, muito interessante, claro, é a cooperação que vai resultar em algo muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido. Eu só a título de curiosidade, eu preciso fazer um intervalo, quantos por cento de Esteio, agora o senhor como prefeito de Esteio ficou afetado com a... Claro, dá para dizer que a cidade inteira ficou afetada, indiretamente ou diretamente, mas com o alagamento. Nós temos a BR-116, que do lado de cá a gente tem a Presidente Vargas e o centro da cidade e os bairros, e do outro lado a gente tem Novo Esteio, Vila Osório e Três Portos. Do lado de cada cidade, que é onde a gente previu essas 20 intervenções das obras do Esteio Resiliente, nós não temos a enchente, que é quando o rio sobe. Nós temos alagamento, né? Ou seja, o arroio botou para fora, choveu demais, num curto espaço de tempo, alagou. Do outro lado da 116, onde a gente tem o bairro Novo Esteio, ali quando o Rio dos Sinos sobe e a água volta pela Boca de Lobo, enfim, ou seja, o volume do rio está mais alto do que a cidade, ali a gente tem a enchente. Então, ali é mais complicado e a gente tem que tomar ações mais pontuais referente à enchente, que é essa água toda que a gente recebe das cabeceiras, que enche os sinos, enche o Guaíba e invade a cidade. Não, eu estava realmente querendo saber, e agora, claro, nada se compara, por exemplo, com o Eldorado do Sul, que a gente viu lá, foi uma tragédia realmente, né? De difícil recuperação. Eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta com o presidente da Grampal, prefeito de Esteio, Felipe Costella, mais detalhes do que eles planejam, do que eles enfrentam. E eu tenho uma curiosidade que eu já quero deixar no ar. O Rio Grande do Sul, e aqui pegando a região metropolitana, é um berço de talentos, sem dúvida nenhuma, está perdendo gente para fora. Se eles pensam em fazer alguma coisa, se eles gestionam isso de alguma forma, como se resolve essa situação? Tem gaúchos saindo daqui para ganhar vida em outros lugares e é mão de obra qualificada que nós estamos perdendo. Já voltamos no Visão 360. Estamos de volta com Visão 360 na pauta de hoje. O novo presidente da Grampal, prefeito de Esteio, Felipe Costella. Prefeito, nós, como eu havia falado antes, estamos perdendo talentos, né? Isso a olhos vistos. O Brasil, por exemplo, está perdendo empresas que estão indo para outros países. Mas vamos falar do Rio Grande do Sul em si. Mais do que empresas, nós estamos também perdendo profissionais. Pessoas que saem daqui para buscar uma condição de vida melhor, né? E isso certamente vai ser assunto das eleições, que nós temos eleição para governador, mas o senhor, como presidente da Grampal, tem esta preocupação, porque a Grampal, eu repito, reúne municípios que têm universidades, que têm polos tecnológicos, que têm berço para gente qualificada. O senhor está preocupado com isso? O Fórum do Desenvolvimento Econômico, que nós temos lá na Grampal, discute isso mensalmente. Toda vez que se reúne o fórum, essa é uma das pautas prioritárias. Cada cidade tem a sua peculiaridade. Esteio, por exemplo, é a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul em termos de território. Somos uma cidade com apenas 27 quilômetros quadrados. Mas, por vez, a gente está com aquela área do Parque de Exposições Assis Brasil dentro da nossa cidade, onde eu defendo que se façam investimentos lá. Inclusive, estamos fazendo uma negociação para que o Senai se instale dentro do Parque de Exposições Assis Brasil com toda a sua magna estrutura. Só que, do mesmo jeito que Esteio não tem mais área de terra para oferecer para empresas se instalarem na cidade, tem outras cidades da região metropolitana que o principal atrativo são as áreas de terra. Então, a gente faz todo esse levantamento, todo esse estudo, justamente para que a gente possa, dentro dos nossos municípios, qualificar a nossa população. Esteio, a gente tem o Esteio Tech, tem o CGTR, que é o Centro de Geração e Trabalho e Renda, a gente tem
vagas e oportunidades para aquelas pessoas que são de baixa renda, e a gente também tem cursos técnicos para aquelas pessoas que estão saindo da escola e, por vezes, né, querem fazer um curso técnico e se qualificar. Isso vai muito da visão do prefeito, né, do que ele quer para a sua cidade. Lá em Esteio a gente trata isso como prioridade, porque qualificar a nossa população é uma forma, daqui a pouquinho, desse gesto retornar com essa pessoa abrindo um CNPJ, gerando emprego, renda e tudo mais. Na Grampal a gente discute isso de uma forma ampla, para que a gente possa pensar na região metropolitana, para que esse jovem, né, principalmente o jovem, mas para que esse jovem tenha qualificação e não vá procurar outros estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, para ganhar a vida, né, diante de uma oportunidade, principalmente uma melhor oportunidade financeira. Por isso a gente faz a aproximação com o SESC, com o SENAC, a gente faz a aproximação com o Sistema S, né? Temos aí uma aproximação com o SEBRAE, para que a gente possa fomentar essas parcerias e criar essas oportunidades, né? Principalmente para os jovens, para que, normalmente quem busca oportunidade fora do estado são os jovens que estão começando, então para que a gente mantenha esse jovem aqui nas nossas empresas gaúchas. É uma mão de obra muitas vezes qualificada, fresca, que sai direto para o mercado de trabalho, está precisando, inclusive, né, a questão financeira é premente, está precisando trabalhar e muitas vezes vai achar esse trabalho fora daqui. Então, é algo que realmente tem que estar na pauta mesmo. O que se falava até há pouco tempo é que muitos municípios perdiam dinheiro porque não sabiam fazer projetos. Os nossos municípios, pelo menos aqui no que diz respeito à região metropolitana, fazem projetos e conseguem ter o retorno com isso? A gente faz projetos, né? A gente vem acompanhando e a gente tem também lá uma ata na Grampal que coloca esses profissionais à disposição dos municípios, para aqueles municípios que não têm condições de fazer essa contratação ou não tem esse profissional, engenheiro, arquiteto no seu quadro, eles podem usar também esses profissionais contratados pela Grampal para que possam desenvolver os seus projetos. Eu acho que o grande desafio não é, por vezes, o projeto para captar esse recurso. O grande desafio é, depois que tu faz a captação desse recurso, tu fazer a execução dessa obra. Eu vou dar um exemplo na nossa cidade. A nossa cidade, e o processo licitatório, às vezes, ele te castiga por conta disso. Na nossa cidade, nós começamos a fazer uma obra, fez a licitação, processo transparente, a empresa vencedora, ela começou a obra, passou 3, 4 semanas de obra, ela já pediu um aditivo. Então, assim, no meu jeito de governar, eu acho que se tu ganhou a licitação por aquele valor, é por aquele valor que tu vai entregar a obra. E aí começa uma discussão, o prefeito não quer dar o aditivo, a empresa diz que o preço do ferro subiu, o preço da argila subiu, e aí começa uma celeuma braba, e aí a obra não sai. Quem toma o prejuízo com isso? A comunidade. E a comunidade às vezes não entende que aí o prefeito tem que chamar a segunda colocada já não faz pelo preço da primeira, tu tem que cancelar uma licitação e fazer outra, e nisso aí se passou 6, 8 meses. Então, o grande desafio é, às vezes, a gente conseguir encaixar uma licitação pública com uma empresa competente e dentro do recurso que foi destinado. Então, acho que o desafio do poder público hoje é esse, né? E voltando ali, por óbvio, né, a falar dos empregos e principalmente das oportunidades, tem uma coisa que talvez atrapalhe um pouco, que é a questão do volume de auxílios que se propõe. Política federal. No meu entendimento, e aí esse é o meu entendimento, esses auxílios são estritamente necessários. Porém, ele tem que ter uma porta de entrada, um desenvolvimento, mas tem que ter a porta de saída. A gente precisa trabalhar com essa porta de saída, porque tutelar o cidadão não pode ser uma opção. Esse cidadão dizer para nós, né, inclusive lá no gabinete aberto que nós temos e atendemos a comunidade toda segunda-feira, essa jovem dizer para nós que ela não pode assinar a carteira, porque senão ela perde o benefício, isso trava o sistema do desenvolvimento. E a gente precisa ter esse olhar atento, por mais que ela ou ele precise desse auxílio naquele momento, mas ele tem que pegar aquele auxílio, usar aquele auxílio pensando em sair daquela tutela, não pensando em fazer outro filho para aumentar a bolsa. Então, eu acho que é isso, né? E essa mentalidade, esse raciocínio, a gente precisa mudar junto das pessoas e principalmente lá na base, que é a escola, que é a formação, que é a qualificação, para fazer com que as pessoas entendam que elas podem muito mais do que ficar presas num simples auxílio. O tal ciclo vicioso, né? A pessoa fica
em torno daquele benefício. Ela não quer deixar de gravitar em torno daquele ganho que é certo. E fácil. Embora muitas vezes não atenda nem às necessidades básicas, porque tem famílias que são numerosas, enfim. Mão de obra hoje é um problema sério para a gente aqui na região metropolitana? Gigante. Mão de obra é um problema gigantesco. Eu acho que um dos maiores problemas que os nossos CNPJs gaúchos enfrentam hoje é a qualidade, a qualificação, ou então achar uma mão de obra que atenda às suas necessidades. A gente conversa com 10 empresários e 80%, 90% se queixa da mão de obra ou da falta dela, porque às vezes não é nem o empresário está escolhendo uma mão de obra mais ou menos qualificada. Às vezes tu não acha a mão de obra e talvez isso esteja vinculado ao que nós acabamos de falar. E temos aí um item chamado reforma tributária. Os municípios estão preparados, na sua opinião? Em Esteio, isso a gente está trazendo também junto à Grampal, principalmente com economistas. Em Esteio a gente está fazendo estudos, a gente está calculando, principalmente perdas, mas os economistas junto da Grampal, junto ao consórcio e associação, estão fazendo um levantamento junto aos municípios para tentar entender. É complexo o processo, viu? É um processo complexo, é um processo difícil, é um processo que foge do conhecimento da grande maioria dos prefeitos, principalmente os impactos que isso vai trazer para a região. Então, nós, enquanto Grampal, isso até não é nem obra minha, é da outra gestão, e a gente vai dar seguimento nisso, tem economistas debruçados em cima desses processos, dessas legislações, para também tentar passar para cada município a sua realidade e tentar dar um suporte, principalmente um suporte técnico do que os municípios precisarem aí dali para frente, porque terão impactos e certamente impactos financeiros. População, ela tem transparência, na sua opinião, aqui eu estou falando de uma forma geral, do que fazem os prefeitos? Eu acho que depois que se criou esse monte de ferramentas, Facebook, Instagram, WhatsApp e portal da transparência também, eu acho que fica muito difícil do prefeito fazer algo, construir algo ou tentar, por vezes, fazer algum tipo de manobra que fique na caixa preta e que isso não vaze. A gente vê isso até em políticos poderosos, que a gente sabe que vira e mexe acaba vindo à tona. Escândalos aí que a gente acompanha diariamente de pessoas poderosas que acabam vindo à tona. Então, na vida do prefeito, eu sempre digo que o prefeito malandro é aquele que trabalha certinho e aquele que divide a responsabilidade com a sociedade. Eu costumo dividir com a nossa comunidade aquilo que dá certo e vibrar com eles aquilo que dá certo, mas eu também costumo dividir os anseios, as preocupações e aquilo que deu errado. Um exemplo disso, nós fizemos um processo licitatório para dar tênis para as nossas crianças. E aí a empresa... eu acho que eu vi um vídeo seu. A empresa vídeo com o tênis, reclamando da qualidade. Isso. A empresa nos mandou uma amostra, a primeira colocada, que ganhou um processo licitatório, enfim, a gente não tem como opinar nisso, dentro da lei, entregou a documentação, nos mandou uma amostra, inclusive eu pedi uma amostra do tamanho 40, que é o tamanho do meu pé, e passei o dia com o tênis, muito confortável, muito gostoso de usar, e quando a empresa mandou malandramente, achando que o prefeito não ia nem dar bola, ia entregar nas escolas qualquer coisa de qualquer jeito, eu pedi para ver os tênis assim que chegasse, e os tênis eram um desastre. E nós não entregamos. Não era o mesmo? Não era o mesmo. Solado descolando, solado de duas cores, a etiqueta descolando. Literalmente entregaram os tênis aos pedaços. Como se a gente fosse entregar qualquer tipo de material para as nossas crianças. Imediatamente a gente notificou a empresa, multou a empresa em 30% do valor da nota, que vai dar uma multa bem significativa, e deu 30 dias para eles retirarem o material, senão nós iríamos colocar no descarte. Eles entraram em contato, pedindo desculpa, enfim, não é comigo que vocês têm que se desculpar, agora é com a notificação que vocês têm que responder. E aí já vieram, já recolheram o material. O que me dói, Glauco, é que provavelmente eles vão trocar aquela etiqueta que está escrita Esteio e vão botar a etiqueta escrito Glauco, Felipe, e vão enviar isso para outra cidade. Isso me dói, mas
que todos os prefeitos tenham aí a ciência de que não se entrega qualquer coisa, qualquer produto para a nossa comunidade de qualquer forma. E a nossa transparência, ela nos dá credibilidade a fazer isso. Né? Como a gente não faz mutreta, como a gente não faz rolo, como a gente não se mete em confusão, se o produto não é aquilo que tu combinou comigo, eu vou te devolver e vou te aplicar o rigor da lei. Não, mas isso aí vem muito ao encontro daquilo que a gente fala, que é o seguinte, inclusive em relação a leis, o Brasil tem leis suficientes, não falta lei, o problema é o seguinte, é a fiscalização, né, é a denúncia, que muitas vezes nem acontece, esse papel que o senhor fez como prefeito, que as agências deveriam fazer também, fiscalizando contratos, prestação de serviços, me parece que é isso que falta. Certamente, um dos problemas que a gente tem, e aí falando em fiscalização, e que a gente é refém desse sistema, é a questão da água que está sendo entregue à nossa população, principalmente por conta da Corsã. Né? Então, esse é um problema... O senhor está incluído naquele contexto de reclamações da aparência, do gosto da água que está sendo oferecido? Inclusive, eu fui um dos primeiros prefeitos a aplicar uma multa milionária na Corsã. Aplicamos uma multa de 7,4 milhões de reais. Estamos, prefeito? Através do PROCON. Essa multa, por óbvio, eles vão recorrer, enfim, mas eles nos alegam que a água tem qualidade, né? Apesar da gente entender que não. Eu não sou técnico nessa área, mas a gente tem os técnicos, né? Inclusive com água em laboratório, e a gente entende que a água, naquele momento, não tinha qualidade. Hoje, a água já apresenta uma melhora significativa, verdade seja dita, mas naquele momento a água tinha odor, tinha coloração, né? Tinha uma série de problemas, e a gente também... até para mostrar a efetividade para a comunidade, a gente aplicou multa, nós aplicamos notificações e fizemos com que a Corsã desse respostas à comunidade. Isso aí vale para tudo, tá? A gente está falando da Corsã aqui, mas a concessionária de energia elétrica, e a gente está cansado de denunciar, de falar, de acompanhar notícias em relação a isso, aí passa por fiscalização da agência de aviação, enfim... Um monte de coisa que, se todo mundo fizesse a sua parte, certamente os serviços seriam de melhor qualidade. Estamos nos encaminhando já para o encerramento, prefeito? E aí eu lhe pergunto o seguinte, é um ano de tentar contornar problemas, de resolver problemas. Como é que o senhor encara este ano que está vindo aí? Eu acho que é um ano de avanços, é um ano onde a gente tem a possibilidade de resolver muitos problemas e encaminhar tantos outros. Eu costumo dizer que não existe, Glauco, solução simples para problemas complexos, né? A gente não vai resolver o problema dos alagamentos, do polder de proteção, dos resíduos sólidos, do transporte público no estalar de dedos. Não é assim que as coisas vão funcionar. Aquele que diz que é fácil de resolver, que basta ir ali fazer assim, 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 não é verdade. Não existe solução simples para problema complexo. Então, o que precisa existir é uma boa intenção dos prefeitos, é uma boa organização das associações e dos consórcios, para que possam também, dentro de um bom interesse público da União e do Estado, fazer esses encaminhamentos com responsabilidade, sem olhar a pauta política e olhando a pauta da sociedade. O problema dos alagamentos, o problema do transporte público, o problema da saúde, afeta diretamente a sociedade. Não é bandeira partidária, não é bandeira política, não é cor da bandeira. É diretamente a sociedade que, por vezes, não está nem aí para a política. A gente precisa ter esse entendimento, aquilo que pudermos resolver esse ano, através da prefeitura, através da associação e através do consórcio, assim nós faremos, e tantos outros problemas que nós tivermos que dar andamento ou iniciar com os encaminhamentos ou estudos, assim a gente vai fazer, porque esse é um compromisso que nós temos enquanto gestor público. Só para terminar mesmo, qual é o tempo de mandato do presidente? Do presidente da Grampal é 1 ano. 1 ano? 1 ano. Isso é um acordo político, a eleição? É um acordo político com as 4 maiores bancadas de prefeito. Se não me engano, o prefeito do ano que vem, a eleição ela é em abril, se não me engano, o prefeito do ano que vem é do MDB. Sim, mas o que é importante, o senhor já frisou isso aí, não tem solução de continuidade, né? Os projetos que eram, continuam, os estudos que eram, permanecem, quer dizer, há uma continuidade mesmo trocando o presidente. Até porque esse presidente ele tem que ser eleito no voto, né? Os prefeitos que votam para esse presidente ser eleito. Sim. Então, existe também, assim como existiu um compromisso meu, existe também um compromisso de nós priorizarmos aquelas pautas que são prioridade da sociedade.
Então, o prefeito que assumir a Grampal, depois de mim, ele vai ter que assumir esse compromisso com os prefeitos da região metropolitana de dar seguimento nos estudos e combate aos alagamentos, nos estudos dos resíduos sólidos, né? Mantendo aquelas atas de medicamento, por exemplo, que atende os municípios. Então, toda essa construção ela é feita para que o prefeito também possa assumir dentro de uma total transparência e responsabilidade. E o vice é? Quem é o vice-presidente? Nós temos hoje o presidente da associação e o presidente do consórcio. O meu vice hoje é o prefeito de Glorinha, o Leonardo, que provavelmente, né, também aí se credencia a ser o próximo presidente. Tá certo, então. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Conversamos com o prefeito de Esteio, presidente da Grampal, Felipe Costella. Vai ser um ano de muito trabalho, de muito esforço, de muito suor, mas eu acho que nada diferente daquilo que vocês enfrentam no dia a dia, Exatamente. Sinceramente. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado, né, a quem nos assiste. Sempre um prazer estar aqui contigo. Combinamos uma próxima conversa aí, quem sabe com novidades aqui na Grampal. E muito obrigado, é claro, por sua companhia, você que está sempre com a gente aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso, a gente se vê na próxima. Tchau.